Eu acho que não, não Você precisa não. pode, você pode colocar, Doraci, A uma garrafa da jarra, breja. fluidificar a jarra e dá para todo mundo. Certo, obrigada. Nada. Esse momento, vamos com o nosso pensamento elevado, ó, já comeu o meu tempo. Com os pensamentos elevados até Deus, em oração, que o nosso evangelho e as nossas preces sejam oferecidas para Júlia Vieira Garcia da Silva, Leiane Alice Clementino Souza, Marluce Pereira Fagundes e Kátia Fagundes. E que Jesus sabe o que cada um necessita, Ele está sempre presente na vida da gente. E nesse momento eu passo a palavra à nossa querida Margot, para que ela faça a leitura do nosso exórdio da noite de hoje. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Então vamos nós, o exórdio dessa noite, do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nós vamos à mensagem de número 179. Título: Entendam... Não é 179, 178, gente, perdão. 178. Combate interior. Está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Mensagem de Emmanuel. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificando em sentido inverso. Em vez de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. É isso. Está com você, minha irmã Dora. Muito obrigada. Muita paz para você. Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Gilson para que ele possa fazer a nossa oração de abertura para o nosso evangelho desta noite. Seja bem-vindo, senhor Gilson. Mais uma vez, boa noite a todos.
vamos só agradecer pelo dia de hoje e pedindo ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer o Pão Nosso Espírito de Franciscano Xavier e Emmanuel. Pai nosso que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos ciclos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sobre golpes da tentação, de nossos próprios inferioridade. Livrai-nos do mal que reside em nós mesmos, porque só a ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra agora. Obrigada, senhor Gilson. Nesse momento, eu peço aos que entraram agora, que não escutaram, para colocar o seu copinho de água. Se é uma casa que tem bastante gente, coloque uma jarra de água para que possam tomar no final. Nesse momento, eu peço para a espiritualidade superior a permissão para passar a palavra à nossa querida Glacia Helena para leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos que eu já dei, aqueles que eu ainda não dei, que sejam todos bem-vindos, sejam todos agraciados o abraço, pela misericórdia do nosso Pai eterno, curando e amparando, não importa qual seja a tua dor, não importa qual seja a tua aflição. E então nós vamos ler capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E nós vamos ler o item 3 e 4. Exatamente sobre preces pagas. Olha só. Isso é um assunto até de muito debate, né? Em todas as casas espíritas, em todos os lugares, em todos os cantos. Sobre pessoas que muitas vezes estavam indo direitinho no caminho direcionado para o bem e se perderam quando começou o orgulho, a cobiça, a vaidade se fazerem mais presente do que mesmo as coisas que já sabiam. Imaginem, nós sabemos que no Evangelho diz, pode pegar o Evangelho. A gente, por sinal, uma coisa que eu vi, que eu aprendi, é que, olha o quão Kardec foi grandioso de sua sabedoria, porque ele pegou 28 capítulos, o último é só preces, nós sabemos, então a gente faz até o 27. Mas desses 27, 14 é tirado do Sermão do Monte. Olha quão ele foi sábio, né? Para nos orientar, para nos aquietar, né? Aí, e muitos começam, né, com a mediunidade, bem, e aí vai aflorando mais, e vai entrando mais coisas, aí começa a crescer, e começa
ao orgulho, a vaidade, o egoísmo a entrarem e começam a cobrar. Muitas vezes perdem até aquilo que lhe foi dado, como diz, muito lhe será dado, mas também será tomado. Se por acaso nós não andarmos no que é para ser, de como agir. São quantos, se você vê hoje nas mídias, antigamente a gente não tinha mídia, né? Mas a gente sabia disso que acontecia. São quantos da mídia que você vê que cobra para dizer premonições, para fazer isso, para fazer aquilo, e eu fico olhando. Aí usam o nome da espiritualidade. Será que ali realmente tem uma espiritualidade, mas de luz? E diz: ele disse em seguida aos seus discípulos, em presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas, que ostentam passeando em longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas. Olha aí. Então, é para a gente se resguardar dessas pessoas que muitas vezes, não, porque é como uma vez eu até disse aqui, eu acho que foi aqui que eu falei. Não é só a gente ter os livros, a gente ter a sabedoria, nós não somos instantes. Nós somos humanos que viemos para quê? Para ajudar ao próximo. Então, é pôr em prática aquilo que a gente lê, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente sabe. Aí diz que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. Está lá em São Lucas 20, 47, 45 a 47, está lá em São Marcos no 12, 38 a 40, e está lá em São Mateus no 23, 14. Depois eu dou uma pinceladazinha no que Emmanuel nos traz, ou André Luiz, seja como for, que eu peguei de vários livros. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas que, sob a pretensão de longas preces, devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, o impulso do coração, fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem, é se transformar em um intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que ela rende. Ora, de duas uma, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras. Se são necessárias muitas, por que dizer poucas ou quase nada, por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil, porque pode fazê-las pagar. É uma prevaricação. Aí antes mesmo de terminar, eu tenho um testemunho que eu fui uma certa vez numa casa, numa outra instituição, não vou determinar aqui, que simplesmente disseram assim: nunca mais eu pisei nessa instituição. Disseram assim: aqueles que têm hoje o dízimo para dar, aqueles que têm sua oferta para dar, venham para a fila para ganhar, lavar as mãos e ganhar a prosperidade. Gente, nesse dia eu tinha minha ofertazinha. Eu fiquei no meu banco, sentada. Nesse dia eu estava com meu filho. Fiquei sentadazinha como se eu não tivesse. Isso ainda não era espírita, mas já avaliando, devido aos fatos que aconteciam comigo, já avaliando. Então, eu nem tinha conhecimento do espiritismo, na realidade. Aí, de repente,
Todos ali que deram, já botavam lá, não sei quanto, né? Botava lá aquela coisa toda, lavavam as mãos. Depois venham aqueles que não têm a oferta, que não têm o dízimo, qual é a distinção? O que foi feito aí? Uma humilhação àqueles que não tinham. Muitos talvez até tivessem como eu tinha no dia, mas não deram, por conta da maneira de agir. Isso eu estou falando de uma instituição. E quantos não dizem assim, eu coloco uma carta, né? Que chamam tarô. Eu coloco carta. É tanto. Ali você pode até dizer algumas coisas que têm a ver com a situação daquela pessoa. Mas é direito de você cobrar aquilo que de graça tu recebestes. Passar para alguém, tirar de alguém que muitas vezes tira até de 1 quilo de arroz, de 1 quilo de feijão, para poder ver, para poder saber. Porque também o ser humano é curioso, quer saber tudo antes, sendo que tudo é no tempo de Deus, aguarda. Muitas vezes a gente faz uma prece e a gente não é atendido naquele momento. Passa-se, muitas vezes, até anos, e você vai ver a recompensa da tua prece, seja ela diretamente, seja ela refratária. Que é aquela que nós pedimos intercessão, como fez a Etelvina no livro Céu e Terra, que pediu pela madrasta, sendo que a obsessora era a mãe dela, que tinha pouco tempo desencarnada e não aceitava a madrasta na casa. Aí a gente fica pensando, por quê? Por que que muitas vezes não espera o tempo de Deus, espera o tempo de Deus, que tudo é no tempo de Deus. Não bota as coisas na frente. O que tu queres, Deus sabe. Ele não está longe, ele está dentro de cada um de nós. Desliga um pouquinho o mundo, escuta ele dentro falando. Como ele fez com Pedro, Jesus olhou e disse, e olhando Pedro, só jogando a rede para um lado, e nada de peixe, e ele, Pedro agoniado, e Tiago agoniado, e tantos pescadores ali ajudando ele, porque ele estava endividado. E Jesus olhando, aí foi e disse, Pedro, jogue a rede desse outro lado. E quando jogou, foi peixe que no barco de Pedro não dava. Por que não nós esperarmos, nós sentirmos e andarmos direção? Se você fizer alguma coisa boa para o próximo, não queira a recompensa daquele próximo. Isso nos remete, vamos lá no Bom Samaritano. Porque quando passou o levita, como passou os fariseus, que todos tinham conhecimento, passaram por ali diante daquele homem caído, tinha sido salteado, tinha sido espancado, e nada o fizeram, porque dentro deles não havia compaixão, não havia o senso de um ser humano que olhasse para o outro com indulgência. Mas veio um samaritano que nada o conhecia, mas tinha compaixão, tinha um bom coração. Quantos daqui não têm um bom coração? Particularmente, eu conheço grande parte dos que participam daqui quase todos os dias, ou todos os dias, que eu abraço nas minhas preces. E eu abraço também fisicamente quando dá. Porque nós temos que trocar essa energia, nós temos que doar energia, que nós não somos, aqui é só matéria, nós somos energias.
Então, é com energia, é a doação, é uma troca, que o maior beneficiado é aquele que doa. É sempre bom a gente dar do que a gente receber. Porque a maior fortuna não é deste mundo, Jesus já diz. Meu reino não é deste mundo. Então, para que a ganância de juntar, de querer? Ah, porque fulano faz isso, ela cobra tanto. Ah, eu também, eu vou fazer. Não, deixa o tempo. Deus não vende os benefícios que concede. Porque, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido, talvez sem resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que se lhe solicita de sua misericórdia, a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. Olha aí. Nós não podemos pôr preço no que nós podemos fazer pelo próximo. É mesmo você agindo com o seu maior do seu conhecimento, filtrando o que é para ser filtrado, fazendo o que é melhor para o ser humano, para o próximo, e você, na sua escala espiritual, colocando um tijolinho por tijolinho, a cada bondade, a cada indulgência, a cada afabilidade, a cada caridade, a cada compaixão. É na espiritualidade que nós estamos formando o nosso tijolinho e formando uma parede para nós. Aí diz aqui, as preces pagas têm o outro inconveniente, aqueles a quem compra-se crê, o mais frequentemente dispensado dele mesmo orar, porque se considerou kit quando deu o seu dinheiro. Aí aqui a gente para. Gente, é impressionante. Quantas pessoas olham para a gente e diz assim, ou faça uma prece por mim. Faça uma prece por mim. Por favor, faça uma prece por mim. Mas a pessoa, eu posso fazer, eu faço pelo filho, eu faço pela mãe, eu faço pelo. Quando eu faço, todos aqui conhecem, eu faço abrangendo o mundo. Mas aqueles que pedem, será que estão fazendo também a parte deles? Todos nós temos o poder da prece. Todos nós, sem exceção. Todos nós temos o poder da cura. Todos nós temos o poder de fazer tudo o que Jesus fez. E ele disse ainda mais. Aí diz, ela ainda tem uma parte que diz assim, ô raça incrédula, até quando eu estarei no meio de vós? Em meios físicos, né? Porque ele está no meio de nós, espírito. E quantos, né? A gente, um caso bem que abalou o Brasil, acho que o mundo, é o caso de João de Deus. Quem não conhece essa história? Que tão bom trabalho ele fazia e começou a ganância, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, tudo aquilo que anda de mãos dadas, que a te atrasa, que te faz não mais andar com luz, mas andar na escuridão. Aí vem, quando eu falo assim, eu lembrei de Otávio. Até o nome eu lembrei, isso é incrível. Isso é incrível, gente. Eu lembrei do nome Otávio, que era do livro Mensageiro, não, do Nosso Lar. Mensageiro, acho que foi o 2, Nosso Lar 2. E
ele começou com a mediunidade e foi chamado para o centro espírita, porque ele tinha uma mediunidade linda. Mas ele começou a ver e começou a cobrar. E daí, ele acabou sendo vítima, porque ele começou a fazer muitas atrocidades, porque já não era mais ele. Diferentemente do apóstolo Paulo, como disse bem o exórdio de hoje, Margot, como falou o apóstolo Paulo, e sempre que pudermos falarmos, já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Então é falar por ele como ele falou. É andar nos passos de Jesus. Se a outra pessoa não te entende, está levando a coisa para o outro lado, ainda há ingratidão, há ainda as coisas errôneas. Como diz Madre Teresa de Calcutá, mas também dito por Joana de Ângelo, que diz assim: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça mesmo assim o bem, continue fazendo. Veja que ao final, isso foi dito até para Divaldo, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e a outra pessoa. Então é você fazendo. O tempo todo é nós. O primeiro passo é nosso. E é como diz a oração de São Francisco. Não é nosso, não o nosso, é o irmão Gilson, que sempre gosta de fazer. Fazei-me instrumento de vossa paz. E onde houver ódio, que eu leve o amor. É você fazer. E no final ele diz assim: se for eu o necessitado, se for eu a pessoa que precisa de uma palavra, de um abraço, de um consolo. E o mestre vai e diz: continua consolando para seres consolados. É a gente doando, é a gente fazendo. O tempo todo somos nós, os samaritanos. Aí diz: sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento daquele que se interesse por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Aí a gente vê aqui, tem deles, né, que, olha, eu paguei tanto para fulano vai fazer o negócio lá, aí pronto, esquece. Aí eu não estou denominando instituição nenhuma. Cada um tem, né, a consciência. Então, fulano vai fazer, pronto, aí a pessoa se fica, deixa entregue. Outros dizem assim: ora por mim, por favor, ora por mim. Mas aí você também está orando? Mas aí você também está em conexão? Ou você está nos mundos ainda sem a bênção, sem a interação, sem a sintonia com o Papai do Céu? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a um outro e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Aí, quanto vale sua prece? Quanto vale as coisas que você pretende ou você faz de todo o seu coração? Aí, às vezes, a pessoa diz assim: não, mas eu não fui atendido, eu não consegui. Aí você me cobrou tanto. Será que nós estamos no merecimento? Silenciou a Glaci. Nós não estamos te ouvindo. Você continua, Margot, a leitura enquanto ela retorna? O seu áudio está fechado, Dora.
Eita, eu falei, não adiantou nada, né? Acho que a conexão dela caiu. A internet dela. Uhum. Aí você faz aí de Jesus, né? Jesus disse também, não façais. Passa aí, Dora. Continua. Continua a Não, eu leitura. pedi você. Quer que eu leia e você explica? Eu não vi onde ela parou. Jesus disse também, não façais pagar as vossas preces. Continue. Certo? Continue a leitura. Não façais como os escribas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Quer dizer, abarcam as fortunas, a prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus ou outrem, por outrem, e se transformar em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que ela rende. Ora, de duas umas, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se não, se são necessárias muitas, por que as dizer Dora, poucas? Dora, Volte. voltei aqui. Gente, houve uma queda aqui na minha internet e parou a gravação, mas Nós aí vimos. eu Continue. vou continuar. Que todos os espíritos se aceitem, pois ainda somos imperfeitos, e qualquer outra religião. Sabemos que não morremos ao desencarnarmos, que a vida continua. Então vamos fazer o que nós queremos para a próxima, dar o nosso melhor. Muitos são mortos ainda encarnados, esquecidos pelos afins. Quantos dos nossos irmãos, né, meus irmãos, que simplesmente pegam e esquecem que a vida continua e nós continuemos com a vida do mesmo jeitinho que a gente continua aqui. Então não se preocupe com números que queres fazer. Começa por um a cada dia. Estou tentando reativar. Agora saiu de vez, né? Voltou. Continue. Até meu telefone caiu, hein? Aí diz aqui: nunca se preocupe com os números que queres fazer. Ajude uma cada vez, começando por você. E continuando, diz Jerônimo Mendonça, um exemplo grande, gigantesco, né? Que Jerônimo Mendonça, gente, eu vou te falar uma coisa, aqui eu estou com ar-condicionado, mas eu tive que ligar o ventilador. Diga aí como é que tá. Era cego, era tetraplégico, mas era feliz, porque só fazia o bem ao próximo. Aí então diz: Bartimeu, cego também mendigo, e foi curado por Jesus, pela fé, e não apresentou nada e nem. Quantas vezes Jesus pediu alguma coisa de alguém? Se não fosse, tua fé te curou. Vai, segue. Então, dai de graça o que de graça recebestes. Erros de vida passada são corrigidos. Através de quê? Das nossas reencarnações. Será que a gente ainda quer com mais coisas ainda? Ou queremos sanar o que nós se comprometeu em fazer? Ontem cometeste os enganos, hoje nós sofremos a consequência. Olha aí, pensar nas consequências. Sempre colher e esclarecer. A voz de Deus é peregrina.
ninguém nunca sabe onde ela está, mas ela está pertinho de cada um de nós. É só desligar o som do mundo. Aquilo que não soma, não faz questão. Se alguém é ingrato com o que você faz, com o que você fala, não é você, deixa, continua a fazer. Mãos que trabalham, trabalha também a mente, porque quando nós estamos na seara do bem, quando nós estamos fazendo algo, eu digo, gente, com todo o amor que existe quando a gente vai para aquele hospital. Jacira, que faz parte aqui do nosso Hoje Evangelho, ela é uma das doutoras da lei também, doutoras da alegria, desculpa, que é tão gratificante. Você sai de lá, parece que você está levitando pelo bem que você faz ao próximo, e você sabe que dali você tirou um sorriso daquele coração aflito. E diz que sejamos ceareiros no amor de Deus Pai, buscando dar o nosso melhor hoje. O mais tarde, não sabemos se temos. Creiamos que estamos sempre assistidos. E é sempre, viu? Não tem... Eu peguei aqui uma poesia, mas é só uma reflexão. Não é poesia, não. É reflexão. A palavra correta é essa. Eu tinha muita coisa para ler, mas não dá tempo, não. Que diz assim, o minuto seguinte: é tão incerto como o dia de amanhã. Então vamos melhorarmos hoje, não deixar para amanhã. O problema é que a gente pensa muito e vive pouco, e vivemos muito pouco. Pouco do que planejamos, pouco do que gostaríamos. Todos os dias precisamos pensar na nossa pequenez aqui, mas nunca esquecer da nossa grandiosidade espiritual. Tendo a consciência, a eternidade do nosso espírito, e buscar fazer sempre as melhores escolhas através do caminho do bem. Nós não somos perfeitos, mas ser bom é uma escolha. Ser grato também é uma escolha. Se existem coisas que precisam sim, ser vividos no momento presente, porque, do contrário, passados os dias, acaba esfriando aquele sentimento que é preenchido pelo calor da emoção. Depois eu vivo, depois eu faço, outra hora, hoje não. O tempo é igual um vento. No piscar você sente, no suspiro você se esvai. E o que fica guardado é a pausa, o hiato da memória do que você faz. Que do coração nunca sai. Quer um conselho? Viva intensamente, com amor, com sabedoria, com sinceridade, com serenidade, com indulgência, com compaixão, com paciência. E então, se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. Até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu mesmo, Deus, que te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, eu nunca mudo. E é com essas palavras, é com essa harmonia que vem de dentro, essa prece cantada, que Jesus, então, continue a nos abençoar, continue emanando o amor, a paz, o, o acolhimento,
aqueles que estão aflitos, aqueles que estão com dores, aqueles que estão precisando, Pai. Fica conosco sempre. Continua conosco sempre. Gratos somos pelo ar, pela vida. Gratos somos por tudo que de graça tu nos desse. Por estarmos aqui. Mesmo com toda essa divergência de internet caindo, mas tu não desampara e nem desistes de todos nós. Gratos somos, Pai, pelo dom da vida. A Maria Santíssima que intercede, que interfere por todos nós, mesmo aqueles que estão na erraticidade. A todos os desencarnados, que aqui também se fazem presente. Agradeçamos a doutora Bezerra de Menezes, a toda essa egrégora de luz que fazem presente todas as noites nesse evangelho. Continue a nos fluir, a nos levar para o caminho do bem, sem ambição, sem o orgulho, sem a vaidade, sem o egoísmo, mas com bondade, com compaixão, com serenidade, com benevolência, com indulgência. Agradeçamos a todos, agradeço também a todos pela oportunidade, graças a Deus, e desculpem qualquer coisa, principalmente a falha da internet, que assim seja. Contigo, Dora. Obrigada. A falha na internet, a gente não pode, só pode continuar, como que diz assim, ajudando um pouquinho na leitura, né? Até voltar. E com esta oração, peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar. Se encontrar algum irmãozinho precisando de ajuda, que seja encaminhado a um hospital, a uma colônia espiritual ou a um lugar adequado às suas necessidades. E que todas as energias deletérias sejam recolhidas e transformadas em paz, em luz e amor. E que todos, nesse momento, possam tomar a sua aguinha. Peço para a espiritualidade superior a permissão para encerrarmos o nosso evangelho dos nossos lares desta noite. Que a paz, o amor e a luz de Jesus